Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre menopausa e reposição hormonal, tudo o que você precisa saber. Afinal de contas, o que é essa tal de reposição hormonal? Por que ela é indicada para algumas mulheres e para outras não? Quais são os benefícios que ela traz? O que você tem que ficar ligada? Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita, se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações, porque aqui tem vídeo novo todos os dias e você vai adorar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais então sobre essa questão muito delicada para muitas mulheres, que é a reposição hormonal durante a menopausa. Lembra que eu já tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre a saúde da mulher. Vou deixar ela aqui embaixo na descrição para você. E lá, inclusive, eu tenho vídeos falando mais sobre alimentação em menopausa, os sintomas da menopausa. E aí, nesses vídeos me falaram, Patrícia, fala mais da reposição hormonal, porque muitas mulheres buscam isso, principalmente nos primeiros anos de pós-menopausa, para tentar aliviar um pouco os sintomas. Vamos falar mais sobre isso então. Então, a terapia de reposição hormonal nada mais é do que você tentar repor alguns dos hormônios que o seu corpo está diminuindo a produção. Quando a gente entra na menopausa, a gente diminui muito a produção do estrogênio, que é o hormônio feminino, e essa terapia vem trazendo de volta o estrogênio de forma exógena, para que você volte a ter um ambiente parecido com o que você tinha antes, porque quando o estrogênio para de funcionar no nosso corpo, começam a ter algumas repercussões para a grande maioria das mulheres. Muitas mulheres sofrem com aquele clássico, né, da menopausa, principalmente nesse começo de menopausa, onde tá tendo um ajuste, diminuiu a produção de estrogênio, seu corpo está tentando entender melhor como aquilo funciona, tentando se adaptar, tentando, né, funcionar com esse novo normal dele. Então, é muito comum ter aquele clássico, ondas de calor, às vezes tá 15, 16 graus, as pessoas estão se abanando, ela tá com o ar-condicionado ligado e a mulher tá de camisetinha porque ela tá com muito calor, isso pode acontecer mesmo para algumas mulheres. Suor noturno pode acontecer com muitas mulheres. Oscilação de humor, a pessoa às vezes fica muito baixo astral, às vezes fica meio deprimida, sem ânimo de fazer as coisas, às vezes fica mais agressiva do que é normalmente. Isso está relacionado com a variação hormonal e podem ter repercussões também com relação à própria genitália da mulher, porque como você tem menor produção de estrogênio, você vai ter uma menor lubrificação vaginal. Então, para algumas mulheres, causa um desconforto muito grande no momento de ter relação sexual, o que às vezes não é nem só um desconforto, às vezes pode até mesmo machucar, inviabilizar isso, e não só na hora da relação, às vezes até mesmo para fazer um exame, quando vai no ginecologista, por a vagina estar mais ressecada, ela sente esses desconfortos e pode causar até mesmo um machucado mesmo. Então o estrogênio é um hormônio muito importante para a mulher e é interessante que ele fique nos níveis estáveis, que depois ele vai voltar a ter o basal dele lá e seu corpo vai se readaptar. Mas esses primeiros anos, né, esse período perimenopausa que a gente chama, normalmente é o mais delicado porque seu corpo está se readaptando a esse novo basal dele. Outro detalhe interessante é que a osteoporose leva a médio e longo prazo, para muitas mulheres, ao enfraquecimento da massa óssea. Isso porque o estrogênio é um hormônio que ajuda a fixar mais, deixar os ossos mais fortes, o cálcio no osso que eu ia falar, né? E deixar os ossos mais fortes. Então, principalmente para as mulheres que entram em menopausa muito jovens, tem mulheres que com 40 e poucos anos, 48, 49, 50, já estão entrando em menopausa. Então, quanto antes você entra em menopausa, maior é o risco de você ter fraturas ósseas, ter osteoporose, porque você já tem essa menor produção do estrogênio, né, a médio e longo prazo. Então, muitas vezes, quando a mulher entra em menopausa muito jovem, é prescrita essa terapia para evitar esses problemas relacionados à ossatura no futuro também. Então, quando a gente fala de terapia hormonal para a mulher, né, de reposição hormonal na menopausa, existem basicamente dois tipos de terapia que podem ser feitos, uma sistêmica e uma local. Quando a gente fala dessa sistêmica, normalmente é quando a dose de estrogênio dada serve para o corpo inteiro. Então, mesmo que seja através de uma via vaginal, que às vezes as mulheres preferem tomar o remédio por via vaginal, mesmo anéis, géis, comprimidos vaginais, ou podem ser orais mesmo, ou podem ser até mesmo injeções, depende do médico, depende da mulher, né, da indicação dela. Mas mesmo que a via seja vaginal, se a dose do hormônio for alta, ele vai ter uma repercussão sistêmica no corpo. Agora, existem outras mulheres que preferem tratar mais essa questão do desconforto vaginal, da secura, e aí fazem uso de alguns hormônios de forma mais tópica, com cremes e loções na parte vaginal,
para tentar evitar esses sintomas dessa parte ginecológica, sem se preocupar tanto com outras repercussões no corpo. Normalmente a dose é bem mais baixa de hormônio, então tem menos impacto para o corpo, digamos assim. Normalmente um detalhe interessante é que se você nunca retirou o seu útero, o seu médico vai prescrever junto com o estrogênio uma dose de progesterona, porque se ele normalmente prescreve só o estrogênio, pode aumentar a produção do endométrio e pode aumentar o risco de câncer no útero. Então normalmente é uma formulação que tem uma proporção de estrogênio e progesterona, mas claro que também isso pode variar de mulher para mulher, enfim, histórico familiar, histórico pessoal. Então é só um detalhe interessante para você saber, mas claro que sempre quem vai determinar qual é o hormônio, quais são os hormônios, né, que eu disse, é um só, é mais do que um, qual é a dose, vai ser o seu ginecologista que te conhece pessoalmente. Parece muito maravilhoso, né? Parece assim, então ótimo, quando eu entrar na menopausa, então eu já tô nessa fase da menopausa, vou fazer minha terapia de reposição hormonal para passar por isso mais tranquilamente, não ter tantos efeitos colaterais assim. Mas a gente já sabe que todo tratamento em que você consome hormônio de forma exógena pode causar riscos para você. E não só no caso das mulheres da reposição hormonal, mas qualquer tipo de tratamento hormonal. Então tem que pesar o custo-benefício, digamos assim, né, do que ele traz de bom para você e dos riscos associados. Esses riscos sempre vão ter que ser avaliados de mulher para mulher, porque vão levar em consideração não só questões suas pessoais, mas também da sua família, porque a gente já sabe que para algumas mulheres a terapia hormonal pode aumentar o risco do câncer de mama, pode aumentar o risco do câncer de útero, pode aumentar o risco de coágulos, de trombos. Então, se você já teve câncer, se você já tem histórico seu ou familiar de trombose, se você já tem outras questões de saúde associadas, talvez seja interessante repensar se vale ou não a pena fazer uma terapia hormonal no seu caso. Tem alguns dados interessantes com relação a essa questão de custo-benefício, né? Porque alguns estudos verificaram que as mulheres que começam a terapia de reposição hormonal após os 60 anos ou depois de 10 anos que entraram na menopausa, vão ter mais risco de ter efeitos colaterais do que aquelas mulheres que começaram a terapia antes dos 60 anos ou antes de fazerem 10 anos da menopausa. Então, normalmente, quanto antes se inicia a terapia, menos risco tem para a mulher. Além disso, tem também relacionado com essa questão de risco, qual é o tipo de terapia? Será que você vai tomar só o hormônio do estrogênio mesmo? Será que vai conjugar com progesterona? Isso também pode mudar, aumentar ou até mesmo diminuir o risco para algumas mulheres, então vai ter que ser avaliado pelo seu ginecologista. Mas mais uma vez, esse vídeo aqui é meramente informativo, então claro que você vai ter que ir no seu médico, levar todos os seus exames, fazer novos exames provavelmente, para ele, de acordo com o que já sabe da sua ficha, né, do seu histórico pessoal e familiar, decidir se para você é interessante ou não fazer a terapia de reposição hormonal. Outro detalhe muito interessante é que, além dessas questões que eu falei, que podem ser contraindicadas, né, podem ser contraindicações para você fazer a terapia de reposição hormonal, um outro detalhe muito interessante é que ela é altamente contraindicada em casos de gravidez. E existem casos de mulheres que acham que estão entrando na menopausa, que ficam com a menstruação mais irregular e engravidam justamente nessa época. Então é muito importante, se você entra na menopausa antes dos 50 anos, que você continue tomando hormônio anticoncepcional ou fazendo seu método contraceptivo por pelo menos 2 anos, ou acima dos 50 anos, se você já tem mais de 50 e está entrando na menopausa, pelo menos mais um ano você continue fazendo seus métodos contraceptivos, porque pode ser que as mulheres engravidem nesse período justamente com terapia de reposição hormonal, que é altamente contraindicado. Se for do seu interesse fazer o uso da terapia de reposição hormonal, é importante que você converse muito com seu médico, leia muito sobre o tema, estude, troque uma ideia com ele, e também que você faça todos os exames que você precisa para começar isso de forma tranquila e sem preocupação. Porque o médico vai ter que fazer os seus exames de sangue, exames ultrassonográficos mesmo de mama, vai ter que fazer exame, enfim, dos ovários, do útero, vai ter que fazer talvez outros exames complementares de mama para verificar qualquer tipo de risco, de qualquer problema de saúde que você possa vir a ter. Então é interessante começar esse momento dessa terapia de reposição hormonal bem embasado. Além disso, é interessante, o médico normalmente faz isso, começar com uma dose bem pequena e, se for necessário, aumentando, como em qualquer terapia hormonal, né?
Normalmente ou se começa com uma dose super alta, se começa com o mínimo e vê se o organismo vai se adaptando bem com isso, porque com o mínimo que ele puder funcionar, se ele estiver cumprindo o papel com o mínimo possível, vai ser mais interessante para você. É interessante também, se você faz essa terapia de reposição hormonal, que você tenha um acompanhamento regular do seu ginecologista. Ele vai falar de quantos em quantos meses você tem que voltar lá para refazer os exames e continuar tendo esses acompanhamentos todos. E é importante também que, se você faz terapia de reposição hormonal, você faça escolhas de dia a dia mais saudáveis, que você evite fumar, porque o fumo também é uma causa de risco para problemas circulatórios, trombose, até mesmo câncer, que você evite o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, que você faça exercício físico regularmente, que você tenha uma alimentação mais saudável, para o seu corpo estar mais saudável e funcionando melhor de uma forma mais geral, mais global, e aí, né, enfim, com menores riscos para você. Outro detalhe muito importante é que você lembre que suplementos e chás fitoterápicos podem causar um impacto na sua produção de hormônio do seu corpo e podem, inclusive, causar um impacto na sua terapia de reposição hormonal. Então, se você já faz uso da terapia ou se está querendo fazer, não é o momento para você comprar nenhum suplemento que estimule mais a sua produção de estrogênio, nem que você tome todos os dias de uma forma regular algum tipo de chá que possa estimular mais isso, porque pode sim modificar, exacerbar ou diminuir a função do seu hormônio. Então, não faça nada diferente nesse momento e fale sempre antes com o seu ginecologista se você estiver interessado em usar um fitoterápico, um suplemento ou algum chá indicado por algum amigo, né? Para esse caso específico. Existem paliativos que você pode fazer se você não quiser fazer reposição hormonal, que podem te ajudar nessa questão do dia a dia, de como lidar mais com esse período da menopausa, que é um período bem desconfortável para 99,9% das mulheres, né? Só as mulheres que já passaram por isso sabem como é. Inclusive, se você gosta desse tema, já deixa a curtida no vídeo, que eu venho faço mais vídeos legais sobre isso aqui para você. E aproveita e me conta também como foi a sua experiência, como está sendo de passar pela menopausa e o que te atrapalha mais aí no dia a dia. Mas de forma paliativa, existem algumas coisas que você pode fazer. Para essa parte vaginal, normalmente para muitas mulheres funciona usar um lubrificante íntimo, porque aí você consegue ter mais conforto na região genital durante esse momento da relação sexual, sem ter necessariamente que usar um gel para isso, um gel de hormônio para isso. Então pode ser que um simples lubrificante possa ajudar para muitas mulheres, enfim, né, evitar desses desconfortos que seria a secura vaginal, que é uma das grandes causas de reclamação das mulheres. Muitas mulheres também reclamam demais dessas ondas de calor, então existem algumas coisas que você pode fazer também para evitar exacerbar isso. Você pode tentar evitar consumir alimentos picantes, alimentos muito condimentados, bebida alcoólica, fumar, porque tudo isso pode aumentar a pressão, né? No caso do fumo e da bebida alcoólica, e pode estimular mais essa sensação de calor. E no caso de alimentos picantes, condimentados, eles podem estimular mais o seu metabolismo, fazendo com que você sue mais, né? É muito comum, você come muita pimenta, fica com aquela testa suando, né? Então evite isso. Eu tenho um vídeo aqui muito legal, onde eu falo mais sobre hiperidrose, que não tem nada a ver com menopausa, mas onde eu falo dos melhores e piores alimentos. Hiperidrose é quando as pessoas suam muito. Tem pessoas que têm esse desbalanceio hormonal mesmo do próprio corpo com relação a produzir mais suor. E tem umas dicas bem legais de alimentação, de roupa que você pode vestir ali para evitar suar mais. Então eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição, porque ele pode te ajudar muito no dia a dia, de uma forma 100% natural, né? Com alimentação, com roupas, dicas de como suar menos, pode te ajudar. Eu vou deixar aqui embaixo para você. E existem outras medicações para fins específicos que não necessariamente são medicações hormonais. Existem antidepressivos que podem ajudar nessa variação hormonal. Existem remédios também para tratar essa parte vaginal, para tratar essa parte de calor, que não necessariamente são hormonais. Então, o mais interessante é que você converse muito com seu ginecologista e pense bem antes de começar ou não a terapia hormonal. Não existe uma coisa que fale, é 100% bom e 100% ruim para todas as pessoas. Como tudo nessa vida, vai variar de pessoa para pessoa, de histórico familiar e pessoal para histórico familiar e pessoal, e do que você está disposta a ir, apesar de prós e contras. Então, o mais importante é a informação e conversar muito com o seu médico e ter confiança nele. Então, me conta aqui embaixo aquelas coisas que eu quero saber sobre menopausa e você, o que te incomoda, o que te atrapalha, que eu venho e faço mais vídeos falando mais sobre esse tema. Lembra de dar curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito, e compartilha com alguma amiga que vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!